todos vocês. Bom, gente, o vídeo qual você verá faz parte do curso de Patrística. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo está o contato, tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Capítulo 7, versículo 2. Continua na igreja de Éfeso. Diz assim, 7, versículo 2. Há um médico que é carne e espírito. Olha que interessante essa expressão. Há um médico que é carne e espírito, nascido e não nascido, que é Deus no homem. Que é Deus no homem. Verdadeira vida na morte, tanto de Maria como de Deus. Primeiro passível e depois impassível. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a carta de Inácio, à igreja de Éfeso, 7:2, que vai chamar a atenção agora, é que Inácio vai falar que Jesus, ele é divino. Deus no homem. Lightfoot, por outro lado, escolheu em anthropotheos, Deus no homem. Porque pensa que a expressão em sarx genomenon theos, Deus se fez carne, foi criado por escribas preocupados com a doutrina de Apolinário. A expressão Deus se fez carne, tá? Conforme está no Evangelho de João. E o Verbo se fez carne. Foi criado por escribas preocupados com a doutrina de Apolinário, de que o Logos, que é o Verbo, está lá no Evangelho de João, ou no grego Logos mesmo, tá? De que o Logos tomou o lugar do Nous. Nous é mente em grego. Que o Verbo tomou o lugar da mente humana em Cristo. Aí o que entra nesse quesito? Entra a parte do interpolador. Aí vem o interpolador. O interpolador e sua tendenciosidade, o que ele faz? Ele chama Jesus de Deus, senhores. Isso aqui é parte de uma interpolação. Isso é a parte do interpolador. O Verbo se fez carne. Deus no homem, colocando aqui Jesus. Isso é uma interpolação. O interpelador, em sua tendenciosidade, chama Jesus de Deus. Entretanto, depois de identificar Deus, o Pai, como único Deus e médico verdadeiro, o interpolador continua com sua tendenciosidade, inserindo a seguinte expressão. Olha o que o interpolador faz. Primeiro capítulo vai falar de Deus sendo único, o suficiente em todos os sentidos. A interpolador vem e coloca a seguinte expressão. Temos como nosso médico e o Senhor nosso Deus, Jesus, vírgula, o Cristo, vírgula, o Filho unigênito, vírgula, e o Verbo antes dos séculos. Toda essa expressão que eu coloquei agora aqui é de um interpolador. Tá? Totalmente dele. A tradução armênica que existe na carta de Inácio, em Efésios 7:2, a tradução armênica lê na tradução latina a seguinte expressão: de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Muda? Muda. Opa, agora está separado aí, não está unificado. Ou seja, a problemática que surge acerca da divindade de Jesus, a concentração do debate sobre isso, se dá justamente no 3º século, senhores. É aqui, ó. É aqui que vai entrar quem? Ário e Sabélio. Ou, em outras palavras, o calor do debate, o calor, só se dá aqui.
Mas não existiram outros personagens antes do terceiro século? Existiram. Mas por que não existiam debates tão ferrenhos no segundo século? Por que será? Porque isso não era uma necessidade teológica para eles, só para pessoas no tempo posterior, né? Ou seja, começa a se entender que o debate não era só em cima da pessoa de Jesus. O debate era em cima de outros personagens, de outros escritos, fora o escrito canonizado, escrito cristão. Tá? A visão que outros tinham, Marcião, Apolinário, Valentino e tantos outros, de outras ramificações de pensamento, né? Assim, embora, conforme indicado pelas diferentes decisões textuais de diferentes editores, não se pode ter certeza se Inácio, do segundo século, escreveu Deus se fez carne ou Deus no homem. A contenção de Lightfoot, maior estudioso da patrística, quanto às preocupações apolinárias do quarto século, no terceiro aqui, mas do quarto século, inspirou uma mudança do escriba na tradição do manuscrito. Mesmo assim, o raciocínio de Inácio sobre Deus se fez carne, ou Deus no homem, em um momento ele diz ter vindo, aí está outro problema, mas vamos colocar então, que realmente essa teologia era existente. Vamos colocar que então Inácio, vamos colocar que o manuscrito, ele escreve para a igreja de Éfeso, 7:2, é existente. Existe. Inácio fala de Deus no homem, ou Deus se fez carne, o verbo se fez carne. Só um problema nisso. Em nenhum momento, Inácio, ao fazer a citação, ele fala que essa citação vem do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Aí está o problema. Onde eu quero chegar? No capítulo anterior, nós vimos Inácio fazer a citação do nome Paulo e seus escritos. Mas quando eu chego aqui para falar sobre a divindade de Jesus, Deus se fez carne, Deus no homem, a citação em um momento, o Inácio fala que essa ideia que ele tem da divindade de Jesus, do verbo se fez carne, o Deus no homem, vem do Evangelho de João. Não tem esse registro. Mas não poderia ter? Poderia. Porque ele fala dos escritos de Paulo. Lembrando os senhores que diz que João estava em Éfeso. Peraí, se ele faz a citação de um escrito de Paulo, que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, por que não cita o apóstolo João, que antecede Paulo na história? João, apóstolo, que esteve com Jesus, e Paulo não. Onde está esse registro? Do Logos de João. Cadê? Clemente não fez citação. Inácio teve oportunidade. Também não vejo. Ele fala de um escrito de Paulo, mas não fala de um bendito escrito de João. Nem Evangelho, nem Epístola, e nem o livro do Apocalipse. Complicado, né, senhores? Continua. Mesmo assim, o raciocínio de Inácio sobre Deus se fez carne, ou Deus no homem, em um momento ele diz ter vindo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ou seja, se João esteve em Éfeso, por qual razão não citou seu escrito, assim como fez ao dizer que Paulo escreveu? Por que não? Não temos, senhores. Não temos. Nós entraremos em algo interessantíssimo agora. Muito bom. Que é o capítulo de número 9 da Igreja aos Efésios.
Vamos ver se encontramos aqui. Não é possível que nós não encontraremos aqui. Tem que encontrar. E João não vai mencionar, professor, porque ele não pode mencionar aquilo que ele não tem conhecimento, né? Como é que ele vai mencionar uma coisa que ele não sabe? Nem por inspiração aí, nem revelação. Né? Por isso que eu falo, estudar a verdade é uma coisa, a vida da mentira é outra. Porque o professor fala, eu não gosto da mentira, eu gosto da verdade. Se todo mundo diz, eu quero a prova. Então vamos encontrar a prova, ué. Ué, se realmente é verdade, aí seria bom, né? A gente é a verdade. A verdade é, se eu ter como provar que existe um escrito de fulano, opa, tem. Mas por intermédio do quê, professor? Patrística. Patrística. Papirologia. Opa, maravilha. Aí você consegue fazer qualquer exegese, né? Do Novo Testamento, porque você tem elementos comprobatórios que o que está canonizado é a puríssima verdade. Top. O problema é que você não encontra, né? Bom, Efésios 9 diz assim, olha só que interessante isso. Preste bem atenção na leitura. Assim como o Senhor também nos anunciou as coisas que recebeu do Pai. Peraí, vamos devagar. Assim como o Senhor anunciou as coisas que recebeu do Pai. Pois, diz ele, aqui vem o detalhe, pois, diz ele, diz, novamente, pois diz ele, vamos ver o que ele diz? Pois diz ele, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. E diz ele do Espírito Santo. Ele quem? Está dizendo que ele aqui é Jesus. Vamos lá. Continuo. E diz ele do Espírito Santo. Ele não falará de si mesmo, mas de tudo o que de mim ouvira. E ele diz de si mesmo ao Pai, ele Jesus, eu tenho, diz ele, glorifiquei-te na terra, terminei a obra que me deste. Eu manifestei o teu nome aos homens. E do Espírito Santo, ele me glorificará, porque ele recebe do que é meu. Agora o caminho é infalível, a saber, Jesus Cristo. Pois diz ele, eu sou o caminho e a vida. E esse caminho leva ao Pai, pois ninguém, diz ele, Jesus, vem ao Pai senão por mim. Tudo isso que eu acabei de ler, Parafraseou João inteiro. João, vou colocar na lousa ainda. João 14, 24, pegando as referências paralelas. 16, 13. 17, 4 e 6. 16, 14. E 14, 6. 1, 2, 3, 4, 5 citações. Das 5 citações, em nenhum momento, Inácio fala que isso que ele cita agora é de João. Ele apenas diz que isso aqui é o quê? É um dito ou uma oralidade de conhecimento por parte da história de Jesus. Ou, em outras palavras, como Inácio não relata que é de João, eu posso dizer que essa citação que Inácio faz, eu posso colocar que é de outros livros que ele tinha acesso, ou por parte de outros evangelhos. Por que nós comparamos com João? Porque nós temos canonizado o evangelho de João aqui. Está canonizado o evangelho de João aqui. É o que está canonizado, para não saber se é de João, né? Tá? Então, no final da patrística, a gente vai saber se realmente o quarto evangelho era de João. Deixa eu ler meu comentário. Evangelho de João, faço uma pergunta.
Inácio faz uma longa citação dos ditos de Jesus e, novamente, não informa que seu registro ou sua citação origina-se do Evangelho de João. Lembrando que essas citações, essas que eu li do capítulo 9, todas estas citações que o professor acabou de ler, vêm da recensão longa, aquela que foi manipulada, interpolada, lá, mediante, lá, chegando no 4º século, senhores. A recensão longa. Tudo isso que eu acabei de citar aqui, ó. No capítulo 9, isso tudo, que traz todas essas passagens aqui, ó. O que acontece? Os copistas, abençoados, chegaram na carta de Inácio, foram e implementaram tudo isso que o professor acabou de ler. Da carta de Inácio a Efésios, capítulo 9. Uma oração enorme, senhores. Enorme. Eles fizeram a complementação para quê? Para tentar combater o raciocínio que existia no século IV. Eles estão querendo aqui no século IV defender a divindade de Jesus. Que é isso que está aqui bonitinho canonizado. O 4º evangelho que foi canonizado no 4º século, o verbo se fez carne, o Logos, o evangelho que defende a divindade de Jesus, aqui sim, ó, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Em outras palavras, eu não tenho o evangelho de João do jeito que está na Bíblia hoje do 1º século. Não tem. Não existe. Meus pêsames, mas o professor afirma. Pois não, Maicon. Professor, queria lembrar só que no período do 3º século, né, que começou a surgir os papiros, né? Então, poderia facilmente, quem interpolou, ter usado um tipo de papiro, isso no período do 3º século, né? Você pega o escrito de Inácio, com os papiros que já existentes, isso presumindo eu, né? Para poder interpolar, porque no período do 3º século foi quando começou a surgir, né? Os papiros, entre outros. Era mais fácil você falar que os papiros que chegam no 3º século, no 2º século, não são do 1º século. São dos pais do 1º século. Os papiros que apresentam-se, por isso que todos os papiros são anônimos. Os papiros não vieram de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João. São anônimos. Os 4 evangelhos canonizados na Bíblia hoje são anônimos. Eles vêm receber nome lá no 4º século, atribuição. Os únicos papiros que diria que veio de alguém do 1º século seria de Paulo. Porque Clemente atesta as cartas de Paulo, Inácio atesta as cartas de Paulo, Policarpo atesta as cartas de Paulo. Fragmento de Papias vai falar apenas de Mateus e Marcos. Vai ser o próximo pai que a gente vai estudar vai ser Policarpo. Depois de Policarpo nós vamos entrar em Papias. Vou fechar o 1º século com os senhores. Vou fechar o 1º século, onde teria que existir os evangelhos escritos. Fechei o 1º século, não há? Ah, meu irmão. Aí nós vamos entrar no 2º. Aí sim, vamos ver quem realmente não escreveu os 4 evangelhos. E vamos saber o porquê. Por quê? Já disse de antemão, os evangelhos são escritos no início do 2º século. Início do 2º. E agora nós vamos saber quem escreveu e o porquê escreveu. Aí nós vamos saber. Ah, então por que agora está na Bíblia aqui todo mundo tem a divindade de Jesus? Foi porque Jesus era divino no 1º século? Aí vai ficar mais fácil para entendermos a teologia, né? Aí por isso que eu falo, eu não debato com muitos sobre a divindade de Jesus, porque as pessoas não têm conhecimento de patrística. Por isso que eu falo, gente, mas você sabe como que surgiu a Bíblia, os livros dela? Bonitinho, sabe ou não? Não, só está inspirado. Não, estou falando de inspiração, meu amado. Esquece de inspiração. Qual é a inspiração que você foi? Pelo amor de Deus. Eu vou matar o camarada. Você conhece de teologia mesmo? Então tá bom. Então vamos debater então, a divindade de Jesus. Eu vou perguntar, da onde veio o primeiro texto de João? Capítulo 1, versículo 1. Não da Bíblia. Não, tá. Quem colocou aí? Foi canonizado, não foi? Tá. Quando surgiu a história da divindade? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Surgiu quando? Foi no 1º século? Foi. Prova. Você tem? Não. Tem papiro? Não. Tem patrística? Tem menção dos padres do 1º século?
Não. Então você não pode me afirmar, meu irmão. Agora eu posso te afirmar que no primeiro século. Ficou mais claro agora? Ficou, né? Pois não, Adriano Lopes. Adriano? Essa que era a minha pergunta, professor. Em que período foi escrito esse capítulo 1 até, se eu não me engano, versículo 18 de João? Não, não é só o capítulo não, Adriano. É o evangelho todo. Porque eu estava lendo um documentário, uns artigos aí que diz que isso foi colocado depois. Vamos lá. Esquece a palavra colocado. Que houve interpolação na carta de Inácio, quem vai trabalhar com a tal divindade do Verbo se fez carne, Deus no homem é o pai da igreja Inácio. Porém, a aplicação da divindade de Jesus na obra de Inácio, que é a terceira recessão longa, ela vem aqui no quarto século, terceiro e quarto século. Ou seja, manipular as cartas de Inácio. Houve a manipulação. É isso que eu estou dizendo. Se fala que o evangelho foi escrito no primeiro século, pois bem, não tem nenhum evangelho escrito no primeiro século. Não tem. Não tem. Não tem. É início do segundo. Tá? É de 110. Nós vamos fechar com Inácio, nós vamos fechar com Policarpo. Policarpo, ele vai até 155, senhores. Metade do segundo século. Inácio até 115. Início do segundo século. 115, Inácio. É isso mesmo que eu peguei na primeira aula? Deixa eu puxar novamente aqui. Eu parei Efésios 9. Para também não esquecer. Inácio, não. Acho que é 107. É de 30 a 107. Inácio. De 30 a 107, senhores. Camarada dele do primeiro século, iniciando o segundo. Era para ele falar do Evangelho de João escrito. Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Aí o que fizeram os abençoados? Foram lá pegar a carta de Inácio, que está dentro do primeiro século, e desenvolver a divindade nas cartas, na terceira recessão, aqui no quarto século. Infelizmente. Obrigado, professor. De nada. Eu sei, gente, que é duro de ouvir, mas é verdade. Só pode estudar patrística toda. Papirologia toda. E sai dessa mística. Infelizmente. Volto, não estou lidando nem com fé nem com crença aqui, não. Estou lidando com fundamentação. Minha fé muda, não. Minha crença muda também, não. Nem um pouco. Minha fé e minha crença continuam sendo a mesma. Eu não quero viver a vida toda na mentira, né? É ruim. Só para defender uma fé e a crença? Não é mais fácil defender a verdade? São poucos. Só um minutinho que eu já vejo quem está me chamando aqui. Só um minutinho, Alan. Já te chamo. Deixa eu só fazer minha leitura do meu esposo. Diz assim, ó. Evangelho de João. Inácio faz uma longa citação dos ditos de Jesus e, novamente, não informa que seu registro ou sua citação origina-se do Evangelho de João. Lembrando que essa citação vem da recensão longa. Professor, as ciências acadêmicos, os estudiosos, compreendem como o texto, vamos dizer assim, mais original, o mais antigo possível, o mais histórico possível, os textos mais curtos, correto? Porque, na teoria, os textos mais longos seriam, na verdade, adições de entendimento ou de defesa de uma visão dos escribas posteriores. Sim. Dentro da crítica textual da evidência interna, é isso que se faz. É isso que se dá. Não se pensa na possibilidade de se ter um texto mais antigo, mais longo, e alguém, de repente, copiou reduzindo. É difícil. É muito difícil. Isso é muito difícil. Dentro da metodologia da crítica textual é muito difícil. Se tem mais veracidade, curto, né? A não ser que descobrisse algum documento que antecedesse essa forma curta e estivesse na forma longa. Aí se já teria o contrário. Exemplo. Vamos lá. Explicar isso. Dá um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos supor que nós temos um exemplo aqui. 2 papiros que falem sobre João 1:1. Exemplo. Eu tenho um papiro 301 e um papiro 410.
Vou colocar desse jeito. O 301, ele traz um texto curto. Ele é do século II. Segundo século depois de Cristo. Aí eu tenho o papiro 410, que traz a expressão longa, porém ele é de 98 depois de Cristo. Aí teria algo muito interessante. Qual que seria o correto? O curto ou o longo? Aí o correto seria o longo. Então o curto é a adulteração do longo. Por quê? Porque esse papiro é mais antigo. Então, quanto mais antigo, mais próximo está de quem escreveu. Ok? Apenas uma tese. Vamos a outra colocação. Aí houve uma descoberta arqueológica do papiro 560. Que esse papiro 560, ele é de 90 depois de Cristo. E traz uma forma curta. Opa! Então, mais antigo do que a longa. Então, já estou dizendo aqui que a longa é uma deturpação da curta. Então esse aqui, segundo o século, está correto? Depende. Se tiver o mesmo tamanho desse aqui, sim. Tem um nome, eu sempre esqueci esse nome técnico. Se tiver o mesmo tamanho, o mesmo espaçamento, o mesmo alinhamento, tiver a mesma quantidade de linha, etc. Opa, uma grande probabilidade. Então, desse manuscrito, ele é do segundo século. Então, ser melhor do que a longa. Aí, tem também o papiro 615, que traz a forma longa de 90 depois de Cristo. Eita, agora azedou o pé do freio. Agora você tem uma forma curta e uma forma longa com a mesma datação. A mesma datação. Agora, como que eu saberei qual que é o correto aqui? Os dois são da mesma datação. Como que eu descubro agora? Se eu não tenho mais papiro que antecede para me dar a razão desses dois. Alguém quer sugerir alguma coisa? Vamos lá, levante a mão, por favor. Eu não tenho papiro que antecede essa data mais agora. Pois não, Anderson Bezerra. Pela citação dos pais da igreja, se alguém atestou. O correto, sim, patrística. Entra na patrística. Adriano Lopes? Se tem alguém da época, tirando os pais da igreja, que corrobore com isso, tipo, fale também um outro escrito, alegando que foi isso daí. Uhum. Anderson Ferreira? Professor, seria escrita ou não? Vamos lá. Vamos ver se eu se lembro. Luiz Sobrinho. Profesor, ¿tería algo a ver con menos espiritualidade? Não. Vamos lá. Eu estou trabalhando aqui em qual parte da evidência aqui? Qual evidência que é essa aqui que eu estou trabalhando? Eu tenho dois tipos de evidência na exegese. Que evidência que é essa aqui? Externa. Externa. Isso. Então, para descobrir qual que é o correto, eu preciso trabalhar com qual evidência? Interna. Interna, senhores. Aí é a evidência interna. Isso aqui eu dei na primeira aula, lembra? Então, agora, na evidência externa, eu tenho uma curta e uma longa, ambos com a mesma datação. Então, eu preciso da evidência interna. Dentro da evidência interna, eu tenho que pegar o quê? Estilo de linguagem. Atestação de vocábulos. Atestação paralela. Semantismo. E etc. Ou seja, a forma longa me traz uma questão de... deixa eu lembrar o termo técnico aqui. A forma longa me traz um raciocínio ruim. Essa é a questão. Me traz vocábulos que complica a interpretação. Porque qual a tendência do escriba? Complicar ou facilitar o entendimento? Facilitar. Facilitar. Então, eu tenho dois papéis da mesma data. Aí eu tenho que ir para a evidência interna, que a evidência interna já me ajudou. Na evidência interna, o texto curto se dá prioridade. Depende. Aí eu estou falando, agora tem que ir na evidência interna.
Porque se a versão longa me complica o raciocínio ou a interpretação, e a versão curta, ela harmoniza, me dá mais clareza, então eu tenho como fiel, não a versão curta, nesse caso, a versão longa. Tá? Aí eu tenho que depender da evidência interna. Então isso é crítica textual, isso é exegese. Você vê, eu não coloquei patrística aqui. Eu coloquei a evidência interna do manuscrito. Por mais que o manuscrito aqui não foi feita uma citação pela patrística. Mas eu tenho um achado arqueológico, antigo. Só que eu tenho 2 manuscritos da mesma datação, só que um texto é curto e outro texto é longo. Vou dar preferência ao texto curto? Depende. Eu tenho que analisar a evidência interna para ver se eu fico com a mesma datação, se for um texto curto ou a forma longa. Se a forma longa está complicando o raciocínio é ruim, a interpretação é complicada, ser mentido no meio desconexo, não tem tanta atestação paralela, então eu não estou vendo uma questão de harmonização. Aí você entra chamado de tipo textual. Tipo textual, já entrei, alexandrino, cesariense, bizantino, ocidental, e assim sucessivamente. Isso é parte da crítica textual, de a evidência interna, porque a evidência externa me traz a mesma datação, mas a evidência interna tem que ver o conteúdo inserido, comparando os dois, para ver qual o pior conteúdo, vamos dizer assim. E pode ser, às vezes, a forma longa, ou pode ser, às vezes, a forma curta, tá? Então, aí depende, tá bom? Pois não, Ana Santana. Só para ver se eu compreendi direito. Então, se o autor ele não é tão meticuloso, se o escrito não está sendo tão meticuloso, tão explicado, tão didático, vamos dizer assim, é porque os destinatários conheciam das circunstâncias político, cultural, religiosa, econômica e lá vai. Então, esse é entendido como o escrito original, vamos dizer assim. Diferente daquele que é bastante explicativo, porque quer dizer que não é para os destinatários da época, é para outros destinatários. Outro, porque ele simplifica o raciocínio, ele traz harmonização. É quando o escriba quer harmonizar para dar um esclarecimento ao seu público, ao seu período. Ok? É isso. Obrigado. Nada. Olá a todos vocês. Bom, gente, minha equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!